Boa noite a todos, graça e paz. Eu gostaria de agradecer a Deus, antes de qualquer coisa, pela oportunidade de estar com os irmãos aqui nessa noite, onde nós estamos adorando a Ele, reconhecendo a sua grandeza e vendo as suas maravilhas. Gostaria também de trazer à memória o nosso tema. Falaremos a respeito de mudança. E como da primeira vez que eu tive a oportunidade de falar aos irmãos, eu mencionei a respeito da virada do ano, que a gente sempre costuma fazer uma análise daquilo que nós realizamos ao longo do ano e começamos também a traçar novos planos para o ano seguinte. E eu acredito que cada um dos irmãos faz isso. Coloca planos, coloca metas, objetivos a serem alcançados. E o Senhor, Ele começou a falar comigo no final do ano passado, justamente a respeito de mudança, porque eu tracei algumas metas no ano anterior, alcancei bastante coisa, mas outras eu não consegui alcançar, ou não fiz da maneira como eu poderia ter feito, por falta de planejamento. E quando o pastor ele fala a respeito de que o tema seria a respeito de mudança, e eu já estava pensando, e o Senhor estava falando comigo a esse respeito, a gente sabe que se não houver mudança em alguns hábitos, em algumas atitudes, alguns objetivos eles não serão alcançados. Porque quando a gente fala de alcançar metas, novos objetivos, e a gente continua com os mesmos hábitos, com as práticas antigas, a gente alcançará sempre os mesmos resultados. Então esse tema é bastante importante e bem pertinente, porque nós precisamos mudar todos os dias, precisamos melhorar. O pastor Walter, ele sempre fala isso, a gente tem que melhorar. E toda vez que eu falo isso, eu lembro dele. Porque constantemente ele vem falando, a gente tem que mudar, a gente tem que melhorar, a gente precisa progredir. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir as Bíblias no livro de Marcos. Eu vou ler o capítulo 10. É uma história bem conhecida. Do versículo 46 em diante, até o versículo 52. Marcos capítulo 10. Amém? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e uma numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada fora. Como eu disse, essa história ela é bem conhecida. E é interessante ver que Bartimeu ele era um deficiente visual, ele era cego. Mas o texto, ele vem dizendo que quando Jesus chama ele, ele fala: mestre, eu quero tornar a ver. Então aquele homem, ele não nasceu daquela maneira. Eu fiz uma
pesquisa a esse respeito anteriormente, e eu vi que o pai de Bartimeu, ele era um homem, ele era um militar, e ele acabou sendo morto, né, pelo governo, e para que Bartimeu não viesse a se vingar, ele foi cegado. Cegaram aquele homem para que ele não tivesse condições de se vingar daqueles que praticaram aquele ato com o seu pai. É apenas uma informação para esclarecer o porquê Bartimeu fala que eu quero tornar a ver. Mas o interessante é que Bartimeu ele estava à beira do caminho. Diz que ele estava mendigando. E Jesus estava passando juntamente com uma grande multidão e com os seus discípulos. Nós podemos perceber que a vida das pessoas, ela estava seguindo o seu caminho, o curso natural. As pessoas estavam indo para Jerusalém, talvez indo para o templo, para a adoração, enquanto Bartimeu estava parado ali à beira do caminho e as pessoas passavam por ele. A história fala que ele percebe que era Jesus, ele escuta que era Jesus que estava passando naquele lugar, e Jesus sendo conhecido, né, tendo a sua fama precedendo a sua chegada, né, Bartimeu certamente sabia dos milagres que Jesus estava fazendo naquela região, e ele começa a aclamar: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o texto ele vem dizendo que as pessoas que estavam ao redor de Jesus começam a repreendê-lo, dizendo para ele: cale-se. Mas Bartimeu, ele, ouvindo essas palavras, ele começa a gritar cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quando ele chama Jesus dessa maneira, de filho de Davi, em outras palavras, ele estava dizendo: eu conheço aquele que está passando. Eu sei a linhagem que ele vem. Eu sei que ele é filho de Davi. E sobre Davi havia uma promessa, que o reino dele seria perpétuo, que o reinado dele seria eterno. Então Jesus ele estava debaixo dessa promessa. Então o reinado de Jesus seria perpétuo. O reinado de Jesus seria eterno. Então Bartimeu estava reconhecendo ali a divindade de Cristo. Ele estava dizendo: eu sei que tu és o Filho de Deus. Eu sei que tu és rei. E também sei que em suas mãos, ou em suas palavras, existe poder para mudar a situação que eu estou vivendo. Como eu falei, a vida estava seguindo o seu curso, mas o texto fala claramente: as pessoas passavam pelo caminho e Bartimeu estava à margem, estava à beira do caminho, estava à margem da sociedade, mendigando. A esperança dele era receber uma esmola. A esperança que Bartimeu tinha era receber talvez um prato de comida. Mas quando ele percebe que Jesus estava passando, ele amplia os seus horizontes e a sua esperança ela aumenta. A expectativa dele agora não é somente receber uma esmola, não é receber uma mera ajuda, que daqui a alguns minutos não estará mais com ele, porque uma esmola, ele poderia comprar um prato de comida e acabaria. Mas ele poderia receber algo que mudaria a vida dele. Mudaria a história dele, a situação da vida dele. E como o nosso tema é a respeito de mudança, a Érica ela falou aqui a respeito de aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá, que nós devemos aproveitar a oportunidade de estar aqui para fazer o nosso melhor em adoração ao nosso Deus. A gente percebe e vê que Bartimeu, ele aproveitou a oportunidade da vida dele. A oportunidade estava passando e ele agarrou essa oportunidade, ele não permitiu que aquela oportunidade passasse. Porque imagine, se ele escuta que era Jesus passando naquele lugar e ele não toma uma atitude. Ele fica calado, ou talvez se ele começasse a gritar e depois que as pessoas dissessem para ele: se cale, ele desse ouvido àquelas vozes e se calasse, ele não receberia o seu milagre. Então foi necessário que Bartimeu mudasse a sua postura.
Ele saiu daquela zona de anonimato, porque muitas vezes a pessoa está como um mendigo na rua, a gente passa e nem percebe. Uma vez, eu estava saindo do trabalho, quando eu trabalhava numa outra empresa, eu trabalhava no centro do Rio. Aí eu estava passando por uma rua e tinha um homem deitado, sentado na calçada, com as pernas esticadas. Aí um rapaz que trabalhava comigo, ele estava indo na rua na minha frente, e ele foi passando. Quando ele chegou no local onde estava aquele mendigo, ele foi e pulou, como se aquele homem não fosse nada. E eu olhei aquela situação, aquela cena, e eu pensei exatamente isso. Eu falei, caramba, olha como foi forte aquilo, né? Ele passou como se fosse um saco de lixo que tivesse ali. Ele não deu a mínima importância. Por mais que ele não pudesse ajudar aquele homem, ele poderia ter um mínimo de respeito e se desviar. Mas ele pulou por cima dele, como se não fosse nada, como se fosse um lixo jogado no chão. E às vezes, e pode ser que Bartimeu estivesse nessa situação, estava ali à margem do caminho, à margem da sociedade, não sendo visto, não sendo contado pelo IBGE, não tendo as suas necessidades básicas atendidas. Mas Jesus, quando ouviu o clamor daquele homem, ele atentou para a sua voz e pediu para que trouxessem ele. Porque Jesus queria se relacionar com ele. Queria saber o motivo que fazia aquele homem clamar por socorro, por ajuda, por misericórdia. E vendo o Bartimeu clamando e olhando as páginas do Antigo Testamento, eu vejo algumas situações que são diferentes, porque lá em Gênesis, no capítulo 3, fala que o Espírito de Deus, ele caminhava, pelo jardim, e ele se encontrava com o homem que ele havia criado. Deus ia na viração do dia e se encontrava com Adão e com a sua mulher. Então era Deus que ia de encontro ao homem. No mesmo livro Gênesis, capítulo 12, Deus chama Abraão, faz promessas para ele, e mais uma vez a gente vê Deus indo de encontro ao homem. Em Êxodo capítulo 3, Deus aparece para Moisés no meio de uma sarça ardente, uma planta que não se consumia em chamas, e fala com Moisés que ele seria o libertador do povo. E mais uma vez a gente vê Deus indo de encontro ao homem. 1 Samuel capítulo 3, Deus chama a Samuel, quando ele pensa que é Eli que estava chamando, porque até o mesmo texto ele fala que a palavra de Deus não tinha se manifestado a ele, ele não conhecia a voz de Deus, e Deus estava chamando por ele. Deus revela os seus planos para ele, transforma ele em um profeta de Israel, e mais uma vez a gente vê o Senhor indo de encontro ao homem. E desde o princípio, o plano do Senhor era justamente esse, se relacionar com o homem. Mas quando o homem pecou, nós fomos destituídos da glória de Deus e nos afastamos da presença do nosso Deus. Mas a gente percebe que Deus traçou um plano para haver uma reconciliação com o homem, e ele começou a colocar as oportunidades na frente do homem. Ele começou a colocar as oportunidades para que o homem pudesse abraçar e voltar a ter comunhão com o Pai. E vendo essas histórias, parece que era Deus que precisava do homem, né? A gente vê Deus indo atrás do homem, Deus buscando a pessoa do homem para resgatar, para salvar. E quando Jesus ele vem, no capítulo 12 de João, versículo 32, Jesus ele fala assim: quando o Filho do Homem ele for levantado da terra, ou quando ele for levantado no madeiro, a todos eu atrairei a mim.
Então, quando Jesus ele expira naquela cruz, a situação é diferente. Ele mostra para todos nós que somos nós que necessitamos dele, que somos nós que precisamos nos achegar a ele, para voltarmos a ter um relacionamento com o Pai. O texto ele fala que quando Jesus ele expira na cruz, isso foi mencionado aqui durante a ministração, o véu do templo ele se rasga do alto a baixo. E a gente sabe que antigamente havia um véu no templo, onde somente o sumo sacerdote podia entrar no local onde estava a arca, que representava a presença de Deus. Então somente o sumo sacerdote tinha acesso à presença de Deus. E quando Jesus sacrifica a sua vida em nosso favor e o véu do templo se rasga, ele estava mostrando para nós que nós não necessitaríamos mais de um intermediador, de um sumo sacerdote, que no caso Jesus passava a ser o sumo sacerdote. Através de Cristo, nós poderíamos entrar no lugar onde está a presença de Deus. Nós teríamos acesso ao Santo dos Santos, ao lugar onde a presença de Deus se manifesta. E nessa noite, nós estamos num lugar onde a presença de Deus se manifesta. O pastor, ele mencionou algo aqui, que é parte de um louvor que fala, quando eu cheguei aqui, o Senhor, ele já estava. E o Senhor, ele está presente aqui neste lugar. E graças ao sacrifício de Cristo, nós temos acesso à presença de Deus. E nós não podemos desperdiçar essa oportunidade. O Senhor, ele coloca diversas oportunidades diante de nós. E a gente vê, quando ele passa próximo de Bartimeu, ele estava dando uma oportunidade para aquele homem. Porque ele tinha a solução para aquele problema, e ele sabia o problema que Bartimeu estava passando. Mas ele faz questão de perguntar, o que você quer que eu faça? E Bartimeu lhe responde, eu quero voltar a ver. Ele manifesta a sua fé, ele libera a sua fé. Porque quando ele diz que eu quero voltar a ver, ele estava dizendo, olha, eu acredito no seu poder. Eu acredito que o Senhor tem poder para me curar, para transformar, para mudar, assim como é o nosso tema, para mudar a minha situação, para mudar a minha vida. E é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós. Ele quer mudar situações em nossas vidas. Mas nós precisamos aproveitar as oportunidades. Nós não podemos deixar que as oportunidades passem e a gente fique parado, a gente fique estagnado. A gente precisa agir. A gente precisa tomar uma atitude e não permitir que os opositores nos impeçam de alcançar a nossa bênção. Porque os opositores, eles virão. Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, aí as barreiras, as dificuldades, elas começam a surgir. E não foi diferente com Bartimeu. Quando ele se propôs a mudar, a ter a sua vida transformada, começaram a dizer para ele, se cale. Se cale. Existe uma grande multidão. Você não vai conseguir chegar no mestre. Porque como poderia um homem deficiente visual chegar a uma pessoa que estava rodeada de uma grande multidão? Ele não teria condições. Sozinho ele não teria condições. E ele sabia disso. Por isso ele começa a clamar, Jesus, tenha misericórdia. Eu não consigo, Jesus. Eu não tenho capacidade em mim mesmo de fazer essa mudança. Eu não tenho condições. Mas tenha misericórdia de mim. E como eu falei, às vezes a gente lendo a história bíblica, parece que, pelo que eu falei do Antigo Testamento, que Deus que precisava, porque Deus que buscava os homens, às vezes a gente age assim ainda hoje, parece que a gente não precisa de Deus. Às vezes a gente quer agir, quer viver a nossa vida como se fôssemos independentes, como se fôssemos autossuficientes. Mas a gente precisa de Deus em todas as coisas. Não há nada que a gente possa fazer se não for a mão de Deus em nosso favor. O próprio texto diz em João, sem mim nada podeis fazer.
Não existe nada que a gente possa fazer se não for com a pessoa de Cristo. Se não for através do agir de Deus. Então a gente precisa reconhecer primeiramente a nossa dependência de Deus. E quando a gente começa a traçar planos, traçar metas, objetivos, a gente precisa pensar nisso e colocar Deus na frente. Porque é Ele que vai possibilitar a vitória, a conquista. E a gente percebe isso na vida de Bartimeu. Ele estava ali à beira do caminho, mendigando, sofrendo, e ele começa a clamar. O texto ele fala que quando ele se levanta, ele lança de si a sua capa. E pode ser aplicado algumas coisas para essa capa, né? Porque para que serve uma capa de um mendigo? Ele vai se abrigar nela do calor, ou melhor, do sol, se proteger, ele pode se proteger do sol, ele pode se aquecer no frio. Então é algo natural que estava servindo de sustento, de auxílio, de alguma maneira de auxílio para ele. Ele estava, de alguma maneira, se sentindo seguro, ele poderia se sentir seguro com aquela manta ali, porque ela aquecia ele e não permitia que ele morresse de frio. E quando ele vai ter um encontro com Jesus, a primeira coisa que ele faz é lançar de si essa capa. Aí aquilo que para ele poderia ser uma segurança, ele, em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu não preciso mais disso. Porque agora o meu amparo, a minha segurança, o meu refúgio é Jesus Cristo. Eu vou encontrar com Jesus. Ele vai ser o meu amparo, ele vai ser o meu sustento. Eu não vou mais confiar nessa capa para me aquecer. É Jesus que vai ser o meu sustento. E a vida daquele homem, ela é transformada. Em Marcos, no mesmo capítulo 10, versículo 21, até o versículo 25, fala a respeito do jovem rico, um jovem que ele chega até Jesus e fala assim, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vai e fala para ele assim, olha, não matarás, é versículo 19, você sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém. Honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Versículo 21. Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Versículo 22. Porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos só até o 22, então. A gente vê que um jovem, ele queria saber como ele poderia herdar a eterna, o reino dos céus. Aí Jesus vai e fala para ele, você conhece os mandamentos? Vai lá, segue todos os mandamentos. E aquele jovem fala para Jesus, Senhor, isso aí eu faço desde a minha mocidade. Aí o texto, ele diz que Jesus olha ele nos olhos e ama aquele jovem por sua atitude. E fala, você quer ser perfeito? Você quer alcançar a perfeição, a plenitude? Então vende tudo que você tem. Dá aos pobres e me siga. Então você vai ter um tesouro no céu. Aí o texto vai dizer que aquele jovem ele se entristece porque ele tinha muitas propriedades. Então o coração daquele jovem estava nas suas posses. O coração daquele jovem estava nas coisas materiais. Mas por que eu estou falando sobre esse jovem? Por que eu estou falando sobre essa história? O que isso tem a ver com Bartimeu? Tem a ver sobre oportunidades. Aquele jovem, ele teve a oportunidade de ser perfeito. Jesus falou para ele, você quer ser perfeito? Dê ouvido à minha voz.
aquilo que eu vou te falar, aquilo que eu vou te orientar. E aquele jovem, ele se entristeceu, porque ele preferiu as riquezas e se retirou. E depois a gente não escuta mais falar dele. Ele tinha ali uma oportunidade incomparável. Talvez ele nunca tenha tido algo assim novamente na vida dele. Uma oportunidade única. Algo que não voltou para ele. Porque a gente não escuta mais falar desse jovem. E talvez para Bartimeu também fosse a mesma coisa. A única oportunidade que ele teve. Jesus estava passando ali, era a única oportunidade que ele tinha. E ele agarrou aquela oportunidade e clamou por misericórdia. Enquanto aquele jovem, ele abriu mão. Nessa manhã, na escola dominical, a diaconisa Vilma, ela falou algo interessante a respeito de trocarmos a glória de Deus por coisas pequenas. Trocarmos a presença de Deus por coisas banais, por coisas que são perecíveis, por coisas que vão ficar nessa terra. Coisas que são temporais. Mas nós estamos aqui servindo um Deus que é eterno. E estamos buscando também a eternidade. Porque essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Jesus, quando ele se entregou na cruz, ele falou: olha, eu vou para o Pai e eu vou preparar lugar para vocês. Para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Então, nesse tempo, nós estamos vivendo em um corpo que é mortal, que é corruptível, que é perecível, mas haverá um momento em que isso que é mortal vai se revestir de imortalidade, de incorruptibilidade. Teremos um novo corpo, receberemos um novo nome. E essa oportunidade nós não podemos deixar passar de maneira nenhuma. Porque nós não teremos outra oportunidade. As portas da graça, elas estão abertas para que nós possamos entrar. Então nós não podemos perder as oportunidades que o Senhor nos dá. Devemos adorá-lo enquanto é tempo. Devemos fazer a sua vontade enquanto podemos, enquanto temos força, enquanto os nossos olhos estão abertos. Porque depois que os nossos olhos se fecharem, não haverá mais obra, não haverá mais trabalho, não haverá mais a oportunidade de salvação. Pensar nisso não é muito fácil, porque a gente é tão falho, né? A gente é tão cheio de erros. E pensar que, caramba, vai ter um momento que a minha vida vai acabar. E a nossa vida ela é muito curta. É um breve momento que nós estamos aqui. E nós não podemos desperdiçar a nossa vida com coisas banais. Gastar o nosso tempo, a nossa energia com coisas que não produzirão bons frutos. Nós precisamos, igreja, nos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos mudar. Deixar de ler a Bíblia somente quando chegamos aqui na igreja e o pastor vai fazer a leitura introdutória. Deixar de somente orar quando chegarmos aqui e estivermos em comunhão com os nossos irmãos. Isso é bom demais, orar juntamente com os irmãos. Mas aquilo que fazemos aqui tem que ser reflexo daquilo que já fazemos na nossa vida em casa. Nós não podemos desperdiçar o nosso tempo. Como eu falei, a nossa vida ela é breve. Ela é curta demais. Eu ouvi uma frase outro dia, eu não me lembro o nome, o Stael que gosta dele, que ele falou assim, a nossa vida ela é curta demais para nós gastarmos tempo nos preocupando com a vida dos outros. Nos preocupando com os problemas dos outros. Eu não estou dizendo aqui, nessa situação de Bartimeu, que estava ali fragilizado, precisando de ajuda, porque é responsabilidade da igreja ajudar. Quando foi falado aqui a respeito de ofertas, a nossa igreja ela tem uma obra social, ela ajuda as pessoas. A gente se preocupa com as vidas. Mas quando
eu ouvi essa frase, eu entendi que ele estava falando no sentido pejorativo, de você estar se preocupando com a vida dos outros, se intrometendo na vida dos outros. A nossa vida é curta para nós perdermos tempo dessa forma. A gente tem que se preocupar com aquilo que é realmente importante, com aquilo que vai fazer mudança na nossa vida. E o Senhor, Ele quer nos transformar a cada dia. Ele quer nos aperfeiçoar a cada dia. A gente observa aqui esse jovem que eu citei, ou melhor, que a Bíblia cita, ele fala que ele observa os mandamentos, que ele honra o pai e a mãe, ele faz tudo. Mas faltava ainda alguma coisa. E a gente que, às vezes, é muito menos que isso, se acha autossuficiente. Não, eu não tenho o que melhorar, eu não tenho o que me aperfeiçoar. Mas a gente sempre tem o que melhorar. A gente sempre terá o que mudar. E falar sobre mudança é justamente falar sobre isso, sobre melhorar, sobre progredir. E o nosso Deus, Ele está aqui, o Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, para nos ajudar a melhorar. E para que isso aconteça, a gente precisa abrir o nosso coração. Porque as palavras que eu estou declarando aqui, não são elas que vão mudar a mim, a você. É o Espírito Santo que faz isso. A Bíblia nos fala que é o Espírito Santo que nos convence, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é tempo de olharmos para dentro de nós mesmos e perceber aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. Bartimeu, ele sabia o que precisava ser transformado na vida dele. Ele queria voltar a enxergar. Ele estava determinado a isso. Ele sabia, ele tinha consciência do que precisava ser mudado. E eu tenho certeza que você tem consciência do que precisa ser mudado na sua vida. Assim como eu tenho consciência do que precisa ser mudado na minha vida. Agora a gente precisa fazer como Bartimeu. Não somente ter consciência, porque saber o que a gente precisa, isso é muito fácil, isso é muito simples, mas difícil é a gente se mover em direção a uma mudança, é a gente se mover em direção a uma transformação. E somente com a ajuda do Senhor a gente vai conseguir isso. Somente com a misericórdia do nosso Deus a gente vai conseguir mudar. Então pense naquilo que precisa ser transformado na sua vida, aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Pense onde você está falhando, onde você está deixando a desejar, onde você está em falta. E peça pela misericórdia do Senhor, porque Ele está disposto a ajudar. A gente não foi longe o suficiente dele. Porque quando a Bíblia fala que o homem ele pecou e foi destituído, foi separado de Deus, se nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, sendo tocado pelo Espírito Santo, significa que nós não fomos longe o suficiente a ponto de não sentirmos mais ou não ouvirmos mais a voz de Deus. Eu li um livro há um tempo atrás que ele dizia o seguinte, que quando a gente percebe que está errado, a gente sente que está falhando com Deus, a gente deve se sentir alegre, não pela situação do erro, mas por saber que o Espírito Santo está falando com a gente. Ele está nos tocando e nos alertando. Você está errado nesse ponto, você precisa mudar nesse ponto, você precisa melhorar nesse ponto. E o Senhor está falando isso conosco nessa noite. Existem coisas na nossa vida que precisam ser transformadas, precisam ser mudadas, nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar, precisamos evoluir. E somente com a ajuda do nosso Deus
Então não perca a oportunidade de clamar, pedindo misericórdia ao filho de Davi, porque ele está presente aqui. Ele está aqui neste lugar, queridos. E o ouvido dele não está fechado de modo que não possa nos ouvir. E a sua mão não está encolhida de modo que não possa nos ajudar. Fiel é o que prometeu, queridos. E ele diz que aquele que vai até ele, de maneira alguma ele lança fora. Então não tenha medo. Porque às vezes a gente pode praticar alguns atos e a gente pode se condenar e pensar, olha, eu não sou digno de entrar na presença de Deus, não tem jeito mais para mim, eu já tentei de tudo, eu já fiz o que pude, e eu não consigo mudar, eu não consigo largar esse vício, eu não consigo largar esse hábito, eu não consigo largar essa prática pecaminosa. Mas talvez você esteja olhando para você. Você não consegue porque você está tentando com suas próprias forças. Está tentando com o seu próprio braço. Vai pela força do Senhor e você vai alcançar. Deposite nele a sua esperança, a sua confiança e você vai alcançar. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. A gente precisa mudar, mas sozinho a gente não consegue. A gente precisa de ajuda. A gente precisa do nosso Deus. Então não perca a oportunidade, queridos. Como eu falei, a nossa vida ela é breve. A nossa existência ela é passageira. Nós somos como uma fumaça que a gente vê e em breve se vai. Então é tempo de buscarmos ao Senhor. É tempo de nos arrependermos. É tempo de nos convertermos genuinamente. E fazer como Bartimeu, que estava à beira do caminho. Ele não estava no caminho de Jesus. Ele estava à beira do caminho. Mas quando ele alcançou a misericórdia, quando ele clamou e alcançou a misericórdia, o texto fala que ele se levantou de um salto, se encontrou com Jesus e ele seguiu a Jesus pelo caminho. A vida dele deixou de ficar parada. Ele saiu do anonimato. Ele se tornou um seguidor de Jesus. E é isso que o Senhor quer para nós. Que a gente saia do anonimato. Que a gente não tenha uma vida medíocre. Que a gente cresça. Que a gente amadureça. E dê frutos. É isso que o Senhor quer. Não existe ninguém aqui nessa noite que seja dispensável para o nosso Deus. O Senhor, Ele quer salvar a todos. Ele quer fazer obras maravilhosas na vida de todos, sem exceção. Porque às vezes a gente pode pensar que eu não faço parte do ministério de louvor, eu não tenho o dom de pregar, eu não tenho habilidade para ministrar uma aula na escola dominical. Algumas pessoas falavam assim, eu sou irmão de banco. E às vezes a gente pode pensar dessa forma, porque não tem uma função de destaque dentro da igreja, que a gente não tem valor, que a gente não tem importância. Mas cada um de nós, cada um que está aqui nessa noite, tem um valor imensurável para Deus. E a prova disso, do valor que tem a sua vida, foi o sacrifício de Jesus. Porque ele veio em forma de homem, ele sofreu, ele derramou o seu sangue naquela cruz por você. Aquele sacrifício foi por você. Foi para que
nós não estivéssemos vivendo em condenação, mas para que tivéssemos direito à vida eterna. A gente estava perdido, queridos. A gente estava sujo, num lamaçal, não tinha esperança alguma, fadados à morte. Mas o Senhor veio e nos resgatou. Ele nos tomou pela sua mão e nos salvou. Então a nossa vida, ela tem valor. Você é importante. Você é especial para Deus, para essa igreja, para este corpo. Você é membro de um corpo. Então analise o seu corpo agora, né? Porque a Bíblia ela fala que a igreja ela é o corpo, né? É o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. Então imagine o seu corpo, como ele é. Agora imagine faltando uma perna nesse corpo, faltando um membro nesse corpo. Ele faria falta, né? Assim é cada um que está aqui nessa noite. Nós somos membros de um corpo. E a ausência de qualquer um dos irmãos aqui vai fazer falta. A vida de cada um aqui é importante. Então, queridos, não perca a esperança em Deus, não perca a oportunidade de adorar a esse Deus, de se colocar diariamente na presença desse Deus, porque Ele quer se relacionar conosco. Ele quer ter intimidade conosco, Ele quer se revelar a nós. Mas a gente precisa se posicionar. Então, se existem coisas a mudar na nossa vida, a serem transformadas em nossa vida, que a gente tenha consciência disso e peça misericórdia ao Senhor, para que Ele possa nos ajudar. Eu gostaria de concluir no livro de Lucas. Não estava em Marcos, não? Lucas 19. Versículo 41. Lucas 19, 41. Até o 44. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Está falando de Jesus. E dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados e te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Olha que palavra dura. Jesus, ele olha para a cidade e ele começa a chorar, dizendo: olha, vocês não estão reconhecendo aquele que está vindo até vocês, não estão reconhecendo de onde vem essa paz, de onde vem a paz. Então vão vir dias em que os seus inimigos eles se levantarão contra vocês, eles vão arrebentar contra vocês, porque vocês não estão reconhecendo a oportunidade da sua visitação. E a gente sabe, isso é quando Jesus ele visita Jerusalém. E a gente sabe que quando o Filho de Deus ele veio, em Isaías está registrado que ele foi rejeitado, foi desprezado, foi oprimido. Ele sofreu porque não reconheceram ele como Filho de Deus.
Eles tiveram uma oportunidade ímpar. Receberam o próprio Deus. Receberam a Jesus. Mas eles não o reconheceram como Filho de Deus. E Jesus, ele chora, vendo aquela cidade, e ele fala: vocês não reconheceram a oportunidade da sua visitação. Então vocês vão sofrer por causa disso. E quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós estamos neste lugar, quando recebemos a palavra de Deus, nós estamos tendo a oportunidade, porque estamos recebendo a visitação do próprio Deus, através da sua palavra. João fala que no princípio, ele era o verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade. E hoje nós temos aqui a pessoa do Espírito Santo. Nós temos a visitação do nosso Deus. Então que a gente não faça como Israel naquela ocasião, que desprezou a oportunidade.